Olá pessoal, na lista 1 e 2 nós vimos os compostos heterocíclicos com um heteroátomo, sendo o heteroátomo nitrogênio, o oxigênio ou enxofre, sendo esses anéis de 5 ou de 6 membros. Nessa lista 3 nós vimos os heterocíclicos com 2 heteroátomos, podendo ser aí 2 nitrogênios, um oxigênio e um nitrogênio, ou um enxofre e um nitrogênio. Eles podem ainda estar juntos a uma distância 1,2, estarem a uma distância 1,3 ou 1,4. E essa vai ser toda a lógica da questão. Que tipo de reagente de partida a gente precisa de usar para sintetizar, para preparar cada um desses? As reações são semelhantes às reações lá com um heteroátomo só, que são os pirróis e as piridinas, mas com algumas particularidades. Então eu vou explicar aqui devagarzinho, dando o foco nas principais dúvidas, né, e mudanças das reações anteriores que a gente viu até agora. E nessa questão 1 nós temos o seguinte: mostra o mecanismo de reação para a formação do tiazol. Tiazol aqui que vai ser um anel, um heterocíclico de 5 membros, né, com 2 heteroátomos não adjacentes. Essa vai ser a caracterização dele. É parente do oxazol, é parente do imidazol. Então aqui nós temos um composto halo-alfa-carbonílico e nós temos aqui um tioéster. Reparem o seguinte: nesse caso aqui nós vamos ter uma relação primeiro com o cloro, depois com a carbonila. Lembrando que aqui nós temos 2 nucleófilos, que vai ser o enxofre e o nitrogênio, e 2 eletrófilos, que vai ser aqui o carbono carbonílico e o carbono ligado ao halogênio. E eu já vou falar qual é que a gente escolhe, como é que a gente dá preferência. Nesse caso aqui nós tivemos esse ataque nucleofílico aqui por parte do enxofre. Então os pares de elétrons do enxofre que atacaram esse carbono, o cloro saiu. O cloro, inclusive, vai ser utilizado lá para mediar transferências de próton depois. Então, uma vez que estivesse ligado, nós temos aqui o cloro para retirar um hidrogênio aqui do nitrogênio. E eu acredito que aqui no lugar dessa carga positiva seja um par de elétrons, né? Na verdade, não seja uma carga positiva. Aqui eu copiei do jeito que estava no gabarito. Ok, então aqui eu tenho uma ligação dupla vindo para cá e essa ligação dupla sendo deslocada para cá. O próximo passo aí, eu vou ter o fechamento desse anel após essa protonação aqui. Então reparem que em uma etapa o cloro aqui em cima tirou o hidrogênio. Aqui nessa etapa é como se o cloro tivesse devolvido esse hidrogênio para protonar essa carbonila aqui. Eu vou ter a formação do álcool após a saída do hidrogênio aqui, e o ataque nucleofílico do nitrogênio para fechar o ciclo, e com mais uma protonação eu vou ter aqui a eliminação da água. Uma próxima etapa, então, após protonado o hidroxila lá, nós vamos ter o cloro aí agindo como uma base aqui, retirando esse hidrogênio para formar ligação dupla numa reação de eliminação aqui, numa desidratação, formando aí o nosso tiazol. Reparem o seguinte: aqui eu poderia ter outras cadeias alquílicas, né, no lugar desse hidrogênio, e nessa questão houve uma quebra aqui nessas posições, de modo que eu vou ter aqui o tioéster, e caso eu quebre isso daqui, eu tenho que reidratar para saber onde eu colocaria uma carbonila. Essa seria a estratégia retrosintética e o motivo pelo qual eu escolhi ali no começo esse composto alfa-halocarbonílico. A cada hidroxila que eu tenho
onde eu tenho a eliminação de água, eu tenho a formação de uma ligação dupla. Então aqui eu tenho duas conexões com essa molécula aqui, que é o alfa-halocarbonílico. Eu tenho uma conexão nesse carbono feita pelo nitrogênio e no carbono de baixo feito pelo enxofre. Então eu não posso ter duas carbonilas aqui, porque cada carbonila implica na formação de uma ligação dupla, mas eu posso ter um halogênio numa reação de SN2. Então esse seria um artifício para unir essas duas partes aqui. Se eu quebrasse dessa vez essa ligação do outro lado ali, se ao invés de quebrar de vermelho aqui eu tivesse quebrado aqui, então eu teria que ter um composto aqui onde eu tivesse uma carbonila e de certo uma carbonila, um cloreto ácido na verdade, né? Onde eu poderia ter um carbono que aceitasse fazer essas duas conexões nitrogênio e enxofre. Mas por um outro lado, do outro lado eu teria aqui como se fosse uma enamina, né? Nessa ligação dupla aqui, junto com um enol, né? No caso aqui um enol de enxofre, e esse composto realmente não seria uma coisa muito estável. Pelo menos não com esses hidrogênios aqui. Na página 771 do Kleiden, tem mais detalhes dessa reação, que é a reação de formação do tiazol, e que por possuir enxofre, possui uma particularidade aí em comparação com a reação de formação do imidazol, onde aqui são dois nitrogênios, e aí a gente iria usar uma amidina, né, no caso. Para escolher quem ataca quem, nós vamos utilizar essa ideia de combinação de nucleófilo duro com eletrófilo duro e combinação de nucleófilo mole com eletrófilo mole. Isso tem a ver mais com o caráter de cargas, onde é estabelecida essa ligação. A carbonila, ela aceita muito bem cargas, né? E ela prefere ser atacada por uma base, que aqui vai ser o nitrogênio. Já um carbono ligado a um halogênio prefere ser atacado por um nucleófilo mole, que aqui no caso seria o enxofre, que não necessariamente age como base, mas ele vai ser extremamente polarizável. Então, em cima aqui seria uma interação de cargas e embaixo aqui seria uma interação onde a gente analisaria o caráter dos orbitais de fronteira. Então, essa seria a preferência e a relação que a gente pode estabelecer na combinação mole-mole com duro-duro para a formação do tiazol aí. Nesse fármaco, que é o fentiazac, a gente tem essa quebra aí justamente nas posições aqui, o carbono nitrogênio e carbono enxofre, assim como o tiazol da questão, justamente porque nós temos dois compostos aqui estáveis, né? Lembrando que aqui a gente tem uma cetona enolizável apenas de um lado. Isso vai favorecer a reação, vai facilitar esse tipo de reação. Então, caso haja uma retrossíntese, analisar a estabilidade aí das partes que foram formadas. Se tem lógica formar aquela parte, né, aquele síntoma. Questão 2. Mostre o mecanismo de reação para a formação do imidazol. Dessa vez aqui nós temos um composto alfa-halocarbonílico cíclico junto com a guanidina, justamente para formar um anel de 5 membros aqui com 2 heteroátomos na posição 1,2,3, né? 1,3 diazina. Então aqui eu uso a amidina para formar esse composto e no mecanismo de reação eu voltei aí inicialmente o ataque do nitrogênio nesse carbono que está carregando aí o halogênio, seguido aí pela desprotonação do nitrogênio e pelo fechamento do anel aí posteriormente após a protonação da água. Vai seguir aí basicamente a mesma lógica da questão anterior e nós temos aí a retirada do hidrogênio do nitrogênio justamente para nessa etapa poder favorecer a formação da ligação dupla e consequentemente da aromaticidade aí desse imidazol. Lembrando que nesse caso aqui, como eu tenho
um nitrogênio aqui, já que isso é um derivado de guanidina, né? Quando nós temos esses 3 nitrogênios juntos aqui, ele vai participar dessa reação. Poderia aqui, no caso, ter um grupo R, né? Mas como eu tenho um nitrogênio, ao ser protonado aqui nessa etapa, ele vai poder auxiliar a retirada do próton ali do nitrogênio para a formação da ligação dupla. E a reação ela acaba aqui quando eu tenho uma ligação dupla aqui com o nitrogênio, nesse caso, para estabelecer a aromaticidade. Eu quero lembrar aqui que a questão 1 e a questão 2 trouxe a síntese desses 2 heterocíclicos aqui com 2 átomos não adjacentes, que foi o tiazol na questão 1 e o imidazol na questão 2. A questão 3 vai trazer o oxazol. Então, aqui nesse resumo aqui que tem no Kleiden, tem justamente os reagentes de partida mais comuns que a gente usa nesse caso. E se tivermos um anel de 6 membros, com 2 heteroátomos não adjacentes, nós vamos ter aí então uma pirimidina. Eu vou continuar usando uma amidina também, como eu usei nesse caso aqui, né, que podendo ser um grupo R, juntamente agora aqui com uma 1,3 de cetona para a formação do anel de 6 membros. Gravem aí essas reações aí para anéis de 5 membros e seus semelhantes correspondentes para os anéis de 6 membros. Na questão 3 aí, então, traz o oxazol, que é o último ciclo aí de 2 heteroátomos não vizinhos que a gente está tratando, e vai ser uma reação onde a gente vai, catalisado por ácido, fechar esse anel aí onde o oxigênio é o heteroátomo. Essa já é uma reação conhecida, inclusive, que era utilizada para a síntese do furano quando não existia o nitrogênio como heteroátomo também. Então, numa reação aí catalisada por ácido, esse ciclo é fechado e nós vamos ter aí uma subsequente desidratação também para a formação da aromaticidade. Então, mais uma vez, onde nós temos ligações duplas aqui no final, significa que nós tivemos desidratação. Para fazer o passo contrário, nós inserimos um oxigênio aqui em cada um desses carbonos. Na questão 4, pede o seguinte: mostre o mecanismo da reação e o produto final formado após uma reação de oxidação, semelhante à reação de Hunt, onde nós temos um beta-cetoéster, um aldeído, e lá onde a gente tinha a amônia, aqui nós temos a ureia. Na reação de Hunt, eu tenho o aldeído reagindo com o beta-cetoéster e tenho o aldeído reagindo com a amônia. Nesse caso aqui, o aldeído vai reagir também com os dois e eu não vou ter uma piridina, né? Já que a reação de Hunt é para a formação de piridinas, eu vou ter uma pirimidina. Melhor dizendo, eu vou ter uma pirimidona, já que aqui eu tenho uma ligação dupla, né? Onde eu poderia aqui ter um grupo R, mas nesse caso, com a ureia vai ser uma ligação dupla. E essa então é chamada reação de Bignelli. Primeiro passo, então, aqui eu tenho a protonação da carbonila, já que eu tenho uma catálise ácida aqui, e formação da imina, a partir dessa reação aí onde eu vou ter o nitrogênio substituindo esse oxigênio aí para formar a imina. Uma vez formada a imina, eu vou ter aqui esse enol agora, vindo do beta-cetoéster, agindo como nucleófilo para se ligar e estabelecer essa primeira parte do ciclo aí. Reparem que aqui eu tenho um equilíbrio. Poderia ter um hidrogênio nesse oxigênio para formar um álcool, ou poderia ter um hidrogênio nesse nitrogênio. O que é que acontece? Bom, acontece muita coisa numa reação. A pergunta é como nós vamos representar de acordo ao interesse da nossa molécula final. Então, pensando assim, nós vamos ter estabilidade na formação da carbonila aqui, e nós vamos precisar principalmente do nitrogênio nucleofílico para fechar o anel. E isso nos importa, né? Com a carbonila protonada. Então, essa vai ser a maneira mais conveniente de representar essa molécula nessa etapa para que eu tenha essa carbonila a ser fechada. Além do mais, na formação da pirimidona,
no final, nós vamos ter essa carbonila aqui intacta. Isso significa que ela pode até ter tido movimento de cargas em alguma etapa, mas no final ela vai estar intacta. E para fechar aqui, eu vou ter a última etapa que vai ser uma desidratação nesse composto. Reparem que aqui eu tenho a formação de uma imina, que é um composto certamente estável, está conjugado com a carbonila, que eu poderia, por exemplo, até purificá-lo, mas a fins mecanísticos eu poderia representar essa etapa aqui, onde eu tenho uma base retirando o hidrogênio desse carbono alfa carbonílico, diretamente. Eu poderia representar isso diretamente para a formação dessa ligação dupla aqui no lateral, sem essa etapa de retirar o hidrogênio do nitrogênio primeiro para expulsar a água. Poderia representar aqui retirando esse hidrogênio e expulsando a água, formando direto a ligação dupla. Mas aqui eu tenho a formação de um composto intermediário relativamente estável. Então depende da conveniência do que eu estou querendo representar, já que, independente da maneira que eu represente, a reação ela vai ser uma só e vai formar esse produto aqui no final. Na questão 5, pede para mostrar o mecanismo e o produto da reação indicada abaixo. Nesse caso aqui, nós vamos ter também dois heteroátomos, que no caso são os nitrogênios, a uma distância de 1, 2, 3, 4, 1,4 de azina nesse caso, né? Então, reagindo aqui com as duas carbonilas, nesse mecanismo, nós vamos ter as carbonilas inicialmente protonadas, onde nós temos aqui esse grupo cianeto aqui. Nós poderíamos ter um grupo R, ou poderíamos aqui ter outro grupo, né? No caso, ele não vai ter influência nesse mecanismo de reação. E após uma subsequente desidratação, aqui com a eliminação de duas moléculas, nós vamos ter consequentemente a formação de duas ligações duplas para formar e fechar esse anel aí. Então eu quero aproveitar e lembrar aqui desses nomes, né, que a última reação que a gente viu aí foi uma pirazina. Anteriormente a gente viu uma pirimidina, que no caso tinha uma ligação dupla O aqui, que era uma pirimidona, e nós temos também a piridazina. A piridazina vem da hidrazina, a pirimidina aqui vai vir de uma amidina e a pirazina vai vir daquela enamina que a gente viu aqui na questão anterior. Então, a respeito dos anéis de 6 membros agora, nós vamos ter basicamente esses 3 tipos aí com 2 heteroátomos. Lembrando que nós podemos ter mais de 2 heteroátomos, mas não foi discutido nessa disciplina, nesse curso. Então vamos dar foco aos de 1 e 2 heteroátomos. Na questão 7, nós temos a formação aí de um composto benzodiazepínico. E basicamente nós temos duas maneiras de sintetizá-lo. Ou seja, quebrando a ligação carbono-nitrogênio aqui nesse caso. Nós poderíamos também quebrar a ligação aqui onde tem ligação dupla, inserir uma carbonila de um lado, uma carbonila do outro. Ou então uma reação onde eu tenho uma expansão de um anel, que vai ser essa questão. A próxima questão mostra realmente uma quebra dessas ligações, mas nessa questão mostra um anel sendo expandido. Então eu tenho aqui um nitrogênio nucleofílico que vai atacar esse derivado de amidina aqui como um centro eletrofílico. Lembrando que uma amidina ela poderia agir como um eletrófilo ou como um nucleófilo, né? Nucleófilo pelo nitrogênio e eletrófilo aqui nesse carbono. Aqui, como ela já está fechada em um ciclo, eu vou ter esse carbono aqui eletrofílico passível de ataque pelo nitrogênio, para que esse ciclo ele seja aberto através dessa reação aí, que é uma reação específica para a formação desse tipo de composto. E após aqui eu ter estabilidade suficiente para abrir esse anel e quebrar essa ligação, ó, reparem que aqui eu tenho um nitrogênio estabilizado com uma ligação dupla e um oxigênio, e aqui agora eu vou ter nessa parte de cima um derivado de amidina muito estável
também. Então, após a abertura do ciclo, ele é fechado em uma outra posição a partir de uma reação SN2 com liberação desse cloro, que inclusive vai agir como mediador ali, retirando aquele próton nessa reação. E por fim, nós temos aí a saída de um hidrogênio aqui do nitrogênio para fechar e formar esse anel benzodiazepínico. Nesse caso aqui, nós temos o nitrogênio nessas duas posições, um em relação ao outro. Quando a gente passa aqui para a questão 8, nós temos também um benzodiazepínico com os nitrogênios em posições diferentes, o que vai favorecer a síntese através da quebra dessas ligações carbono-nitrogênio aqui. Então, nesse caso aqui, vai ficar assim: a quebra desse lado e desse lado, com dois grupos amino atacando dois carbonos carbonílicos protonados, e a formação de ligações duplas aqui a partir da eliminação de água. Chegando ao nosso produto final aqui, que mostra essa tautomeria aqui. Lembrando que isso vai acontecer em alguns casos, em algumas moléculas, essa transferência de prótons aqui e mudança de lugar de ligação dupla, e isso é como se fosse uma reorganização da molécula. Então, pode ser representado, às vezes, com uma base que retira de um lugar e doa em outro, né? Até porque um hidrogênio que é perdido, ele não é perdido para o nada, ele tem que ser perdido para alguma outra molécula, que seja a espectadora, que seja o solvente. Mas, termodinamicamente, a gente entenderia isso como uma reorganização. Na questão 9, nós temos aí a síntese de um iso-oxazol. E sempre que a gente vê iso aqui, nós vamos ter a ideia de que os dois heteroátomos vão estar juntos, seja de oxigênio aqui ou seja de enxofre. Onde quebrar essas ligações? Bom, eu poderia quebrar essas ligações aqui em cima e aqui próximo ao oxigênio. Então eu teria uma carbonila nesse carbono, uma carbonila nesse outro. Mas existe uma maneira mais fácil, talvez, que seria quebrar essa ligação aqui no carbono nitrogênio e no carbono oxigênio, já que aqui eu teria NO, facilmente uma hidroxilamina como reagente de partida. Então, nesse caso, eu colocaria então duas hidroxilas aqui, eu reidrataria, o que corresponderia a um composto 1,3 de carbonílico ali, seja cetônico ou seja aldeídico. Nesse caso, isso é uma dicetona. Então, após protonar, eu tenho nitrogênio atacando essa carbonila, formando um imina após liberação de água, e depois numa reação também catalisada por ácido, né, onde eu tenho aí a protonação da carbonila, eu tenho o fechamento do ciclo do isoxazol com a liberação de uma molécula de água aí, que vai fechar a aromaticidade após uma reação de desidratação, formando essa ligação dupla aí. Na questão 10, nós temos esse derivado de tolueno reagindo com permanganato de potássio, oxidando esses hidrogênios aqui desse carbono ligado a um anel aromático, formando aí então um álcool, e depois oxidado mais ainda, ele vai formar um composto carboxílico. Bom, tendo aqui um composto carbonílico, agora eu posso ter uma reação intramolecular onde o nitrogênio nucleofílico pode atacar essa carbonila, e num ambiente onde seja propício à desidratação, eu posso aí ter a formação desse anel de 5 membros, representado no composto B. Então, o que essa questão quis apresentar foi que eu preciso de pelo menos 2 pontos diferentes de polaridade diferente para uma reação intramolecular, ou uma reação com alguma outra parte que também seja nucleofílica e eletrofílica ao mesmo tempo para fechamento de um anel.